Queridos, vamos ficar de pé. Eu sei que nós já homenageamos as nossas mães, mas vamos. Eu, no momento em que. Não se preocupe com o teu horário, não, que todos nós vamos sair aqui direitinho. Vou me policiar aqui com o relógio. Mas é bom, né? Quando antes da gente começar a ministrar, pelo menos eu sou assim. No momento em que eu estou adorando ao Senhor, no momento que eu estou estudando, sempre tem um louvor que eu coloco, ou até mesmo vários. E hoje, talvez por causa da mensagem, daquilo que vai ser falado, Deus me levou lá no passado, no louvor. E assim, é gostoso, né? Quando Deus leva assim, te leva para recordações boas. E tem um louvor que ele diz o seguinte, o Wallace não conseguiu baixar ali porque caiu a internet, mas com a letra, eu trouxe a letra, e eu acredito que a igreja, alguns aqui, talvez os mais antigos conheçam, e é bom, querido, sabe por quê? Porque o louvor, ele dá assim faz uma conexão, né, mais rápida assim, com Deus, quando você se predispõe realmente a adorar o Senhor. Então eu gosto disso, e é bom, né, nós de fato louvarmos ao Senhor, amém? Cadê, Leta? Vocês vão ter que me ajudar, queridos. É uma música, é um louvor que ele é bastante conhecido. Ele diz assim, eu não sou bom para cantar não, tá, queridos? Eu gosto de vez em quando, acredito que alguns vizinhos me ouçam ele louvando, mas devem questionar. Poxa, mas tem um louvor que se chama Estrela da Manhã, amém? Que ele é assim, vamos direto até para a gente ganhar tempo. Cadê a letra, Wallace? Wallace. Então vamos lá, queridos. É assim. Vamos lá, solta aí. É assim, ó. Deixa Deus falar contigo aí, ó. Vamos lá, me ajuda. És a nossa estrela da manhã. Deixa Deus usar vocês aí. Do santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo. Resposta a todo aquele que o clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Vamos lá para a última parte, diz assim. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Deus é tremendo, querido. Para sempre, oh meu Deus, coisa boa, né? Pode ficar, pode. Louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Aleluias. Para sempre, ó meu Deus. Deus é tremendo. Podem se assentar. E por que, queridos? Aleluias. Obrigado, Gilson. E por que Deus, através dos louvores, né, ele nos leva lá para o passado, nos leva para momentos bons, né, vividos na presença do Senhor. Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, no capítulo 19. Nós vamos ler do versículo... O versículo 1 já fala conosco diretamente, mas nós vamos ler do 1 ao 4. Olha que palavra de Deus para as nossas vidas, tremenda. Aleluia, todos acharam?
Então vamos ficar de pé, queridos, por reverência à palavra do Senhor. Olha o que diz o salmista: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um discursa outro dia, um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nem o som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Vocês entenderam o que vocês leram? Vocês prestaram atenção na profundeza do que o salmista estava dizendo aqui? Os céus, vocês podem se assentar, os céus proclamam, os céus declaram a glória de Deus. E aí, queridos, eu no momento em que eu estudava, eu profeticamente eu fechei os olhos e eu olhei para o alto. E olhando para o alto, queridos, quando nós entendemos quem é Deus para nós, quando nós entendemos o que é os céus para nós, nós vemos muito além de tetos. Nós vemos talvez muito além do que telhados. Quando nós nos movemos, queridos, do natural para irmos de encontro ao espiritual, e nós olhamos para os céus, nós nos vemos verdadeiramente ao lado ou próximo a Deus. E aí, queridos, quando nós olhamos para cima, nós descobrimos que nós não somos obras do acaso. Quando nós olhamos para cima, nós descobrimos as obras preciosas das mãos de Deus. Quando nós olhamos para cima, queridos, nós entendemos que nós temos um Deus que nos protege. Quando nós olhamos para cima, nós podemos entender que quando nós olhamos para cima, algo nos dá esperança. Quando nós olhamos para cima, nós sentimos que ainda há algo de melhor para acontecer. Quando nós olhamos para cima, nós entendemos que Deus ainda tem mais para cada um de nós. E aí, queridos, foi feito alguns estudos relacionados às estrelas. Você sabia que existem 100 de estrelas? Sabe o que é 100 de estrelas? É o número 70 na frente e depois 21 vezes o número 0. Esse estudo ele foi feito alguns anos atrás. Talvez no dia de hoje a contagem relacionada às estrelas pode estar, eu creio que esteja no número bem maior. Mas por que eu falei desse estudo? Porque, queridos, eles também descobriram que existem mais estrelas do que toda a terra do deserto. Imaginem um deserto. No deserto você só vê terra, né? Areia. Terra não, a gente vê areia. E, queridos, esse estudo diz que existem mais estrelas do que areia. E ainda tem outro detalhe: existem 10 vezes mais estrelas do que toda a areia da terra. É algo que assim no natural a gente não imagina, né? Mas se você parar para analisar, se você parar para pensar, você vai entender o porquê que a quantidade é bem maior. Porque, queridos, um deserto ele é limitado. Porque o mar, queridos, ele é limitado. Ele tem um determinado espaço, mas o céu não. Aonde eu e você estivermos, nós conseguimos olhar o céu. Até no deserto
deserto, você vê o céu. No mar, a gente enxerga o céu. E o céu, querido, eles representam para nós coisas grandiosas. O céu representa um fato de que você não está sozinho. Porque as nossas esperanças estão no Deus que vive lá no céu. E aí, queridos, eu imagino nos dias de hoje, talvez ainda aconteça isso. Pessoas que têm medo de contar as estrelas. Eu me lembro que no passado as pessoas falavam que apontar para a estrela davam verrugas na mão, no pé, no joelho. E as pessoas tinham medo de ficar contando. Mas você imagine hoje uma pessoa, você parar ali na rua e começar a tentar contar as estrelas. Quem passar do seu lado vão achar que você não está bem, não é verdade? Porque, queridos, não há como contarmos as estrelas. As estrelas para Deus, ela representa sinais. As estrelas são sinais dados por Deus. E o nosso Deus, queridos, Ele não somente nos criou, mas o nosso Deus, Ele também nos mantém. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes nós sentimos que nós estamos só. Existem momentos que nós passamos na vida, que nós achamos que ninguém se importa conosco, de que não vale mais a pena viver, de que Deus não está nos olhando. E aí, queridos, lê do engano. O nosso Deus que está nos céus, Ele tem olhos para todos nós. E as pessoas, queridos, acham que o universo é controlado da sua maneira. Mas isso não é verdade. Isso não é um fato. Quem controla todo o universo, quem controla as pessoas, é Deus. Estudos estão sendo feitos porque homens querem descobrir coisas que somente Deus é capaz de revelar. Homens querem fazer aquilo que Deus ainda não permitiu fazer, queridos. E por isso, muitas das vezes, alguns estudos estão errados. Porque querem ir além da vontade de Deus. E Deus, queridos, Ele tem cuidado de cada filho seu. E Deus, queridos, Ele não está preocupado somente comigo, com as minhas situações, com as minhas fragilidades. Deus, Ele está preocupado com todos nós, queridos. Claro que existem momentos em que nós olhamos para cima e nós até questionamos a Deus: Senhor, eu estou lhe pedindo, mas eu não tenho visto resultados. Mas, queridos, quando você olhar para cima, nunca perca a sua esperança, porque todas as vezes que você olhar para cima, creia que há um Deus ouvindo as suas súplicas. Não olhe simplesmente por olhar. Não olhe como se você estivesse olhando para o nada. Olha crendo. Olha com convicção de que aquilo que você está pedindo, ao tempo de Deus, será atendido. E aí, queridos, Deus, Ele quer renovar as nossas forças. Deus, Ele quer ver, Ele não quer nos ver abatido. E você imagine algo poderoso. Se Deus, queridos, Ele cuida de um passarinho, se Deus cuida da árvore, se não há uma queda de uma folha sem a permissão de Deus, você imagine o cuidado que Deus tem contigo. Mas aí, queridos, os céus, eles sempre têm que nos trazer a mensagem de que Deus está olhando para nós, de que Deus, através das suas, que Deus, desculpe, me fugiu algo aqui que eu ia falar, mas nós temos que entender que todas as vezes quando nós olharmos para os céus, nós devemos lembrarmos que ainda há esperança.
Nós devemos lembrarmos que Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida dos nossos, Deus cuida da nossa família, Deus cuida das nossas casas, Deus cuida do nosso trabalho, Deus cuida, querido, de cada um de nós. Mas os céus para a gente tem que representar algo. Os céus, queridos, através dos céus, há um aviso de quando Deus estará voltando. Deus, através da sua palavra, Ele diz em sinais que Deus daria as estrelas por sinais. E aí, queridos, nos nossos questionamentos, nós podemos falarmos com Deus: Senhor, o que está acontecendo, Deus? Aonde tu estás que tu não olha para mim? O que tu tens feito, Deus, que eu não tenho ouvido a tua voz? Mas, queridos, entendam que Deus, queridos, não deixa um filho seu sem resposta. E as pessoas, elas acham que Deus tem se esquecido de algumas coisas, de alguns detalhes. E Deus, queridos, Ele quer através dos céus nos levar para nós habitarmos com Ele. Quando você olha para o céu, você tem que imaginar: Deus, é aí que será a minha morada. Senhor, Senhor, é para aí que tu irás me levar. Mas para isso, queridos, eu e você, nós temos que de fato buscarmos Deus aqui na terra. Como é gostoso, assim eu imagino. Eu não sei se eu vou conjecturar aqui, mas imagine que coisa boa Deus começar a chamar um, levar um, no tempo em que Deus mandar Jesus novamente. Você imagine que coisa gostosa e preciosa nós nos encontrarmos no céu. Nós lembrarmos que um dia nós falamos com Deus que está lá no alto nos olhando, e nós cremos que ali Ele estava o tempo todo. E aí, queridos, há questionamento. Lá em Isaías, no capítulo 40, Wallace, se você puder colocar aqui rapidinho, só para nós lermos rapidamente. Do 27 ao 31. Há um questionamento. Porque dize a Jacó e falas a Israel: o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Estava havendo questionamento, queridos. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Inescrutável o seu entendimento. Ele dá forças, queridos, ao cansado, e aumenta as forças aos que não têm nenhum vigor. O Senhor, queridos, Ele aumenta a força daquele que está cansado. Ele dá forças àquele que não tem vigor. Mas de onde você acha que, ou para onde você acha que estão indo as suas orações, as suas conexões? Direto para um Deus que através dos céus ouve as suas súplicas. E aí é quando, no momento em que você acha que está cansado, é no momento quando você acha que você está fraco, você pede com fé, você pede para que Ele ouça, e Ele lhe dá forças que você não sabe de onde vem. E Ele traz uma restauração que você não sabe como aconteceu. Mas, queridos, o Criador, Ele sabe a maneira como dá forças para mim e para você. Ele sabe como nos encher de novo.
Ele sabe como nos fazer voltarmos ao primeiro amor. Mas para isso, querido, nós temos que nos ajoelharmos diante dEle e falarmos para Ele: Pai nosso, Tu que estás nos céus, santificado é o Teu nome, e seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como será feita nos céus. Mas muitas das vezes, queridos, nós até já declaramos essa oração como sendo algo comum. Mas não é, querido, todas as vezes, quando nós declaramos ao Pai Nosso que está nos céus, nós estamos dizendo que nós cremos que Ele que nos deu vida, que Ele olha por nós e que aqui é feita a vontade dEle, o querer dEle. Por isso, querido e querida do Senhor, há coisas que nós passamos aqui que nós não entendemos, mas que é permissão de Deus. Porque nós falamos: seja feita a Tua vontade. Nós não entendemos os acontecimentos da vida, nós não entendemos as tragédias da vida. Mas Deus, queridos, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe. E quando nós proclamamos a esse Deus, nós sentimos algo diferente acontecer. Quando nós decretamos que Ele é Deus que pode todas as coisas, de fato, queridos, nós vemos coisas diferentes acontecerem. Em 3 de novembro de 1833, na América do Norte, os norte-americanos viram várias estrelas caindo do céu. Naquele dia, na Europa, vários pregadores anunciaram a volta de Deus. E na medida em que as estrelas caíam, queridos, era como se Deus estivesse falando para cada um deles: eu estou voltando. Eu estou próximo de chegar. Eu estou ao seu lado. O que eu quero dizer com isso, queridos? Aqueles homens, eles entenderam nos sinais de Deus. Eles entenderam que Deus, através dos céus, estava dando um aviso para eles. E quantas das vezes Deus nos manda através dos céus avisos e nós não entendemos? E querido, quando nós olharmos para os céus, quando nós olharmos para as estrelas, nós temos que olharmos como se uma daquelas fôssemos nós. Lembra lá de Gênesis, eu não sei se é 5 ou 15, quando Abraão teve que sair da sua tenda. Qual foi o recado dado para Abraão? Abraão, sai da sua tenda. Queridos, eu e você não temos como vermos os céus se nós não sairmos, a não ser que você faça algo conforme eu falei que eu fiz no início, através da oração, há uma conexão direta aos céus. E aí o Senhor falou para Abraão: Abraão, vá lá fora, olhe as estrelas, tente contá-las. Sabe por quê, Abraão? Porque assim será a sua descendência. Olha o aviso de Deus, queridos, para Abraão. O Senhor estava dizendo para Abraão: Abraão, muitos serão os seus filhos. Cada uma daquelas estrelas, Abraão, é como se fosse um filho teu. Você não pode contar, Abraão, mas cada um deles eu conheço pelo nome. E por isso, queridos, que quando eu e você olharmos para as estrelas, lembrarmos daquilo que o Senhor falou para Abraão, nós também temos que nos sentirmos como Abraão.
Talvez você não imagine como Abraão ter uma descendência de pessoas. Eu não me refiro a isso, queridos. Eu me refiro a você saber que você é um daqueles que ali está. E que você, através da sua crença, você crê nos sinais de Deus. E Deus diz, queridos, que os justos serão como estrelas brilhando sempre e eternamente. Olha como o Senhor te vê, como uma estrela brilhante. Uma estrela brilhante, queridos, é aquela que você olha para os céus e você aponta como sendo a mais bela. Aquela que se destaca entre todas as outras. Aquela estrela que é bonito de se ver. Assim o Senhor nos vê como estrelas brilhando. Coisa bonita, não é verdade? E aí, queridos, Deus, Ele já nos dizia que nós não precisamos temer. Nós não temos a necessidade de temermos. Nós não temos a necessidade de ficarmos inseguros. O Senhor, Ele sempre nos diz: ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção anunciam um Deus mantenedor que cuida de cada um de nós, e os céus anunciam a glória desse Deus mantenedor. Ou seja, queridos, os céus, eles anunciam a glória desse Deus que te mantém. Os céus anunciam a glória desse Deus que faz você permanecer de pé. Os céus anunciam a glória daquele, queridos, que pode a cada dia nos fazer um vaso novo, que pode a cada dia nos renovar, que pode a cada dia nos restaurar, que pode a cada dia nos moldar. Esse é o nosso Deus. E nós não precisamos temer. E o Senhor, queridos, Ele quer tirar dos nossos olhos todas as lágrimas. O Senhor, Ele quer tirar tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem feito você sentir dor. Ele quer tirar tudo isso de dentro de você. O Senhor, Ele deseja te limpar. E, queridos, existe um relógio espiritual de Deus. O relógio espiritual de Deus já demarcando a vinda do Senhor. Um relógio espiritual no qual nós temos que entendermos que é momento de buscarmos a Deus enquanto nós podemos achar. E aí, nesse momento, a nossa recompensa virá. No momento em que Jesus vier buscar a sua igreja, queridos, a nossa recompensa, ela pode não estar aqui, mas ela está no momento em que o Senhor vir buscar a mim e buscar a você. E nós não somos, queridos, cidadãos dos céus saindo daqui. Nós somos cidadãos dos céus voltando para casa, amém? Glória a Deus. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado: olha, você, vamos lá, querido, já estamos concluindo. Você não é cidadão dos céus saindo daqui. Vamos lá, queridos, digam isso para quem está ao lado. Você não é cidadão dos céus saindo daqui, mas você é cidadão dos céus voltando para casa. Coisa bonita, queridos. Eu vou já concluir. Vou contar uma historinha para vocês entenderem o valor de buscar a Deus. Existia um determinado missionário, e esse missionário
ele dedicou toda a sua vida para Deus. E quando ele estava bem velhinho, o convidaram para ele voltar para a igreja, porque ele estava ainda trabalhando em missões. E no avião que ele estava voltando, havia o presidente do seu país também, estava próximo para chegar no mesmo horário. E vários repórteres queridos estavam ali. Havia um aglomerado de pessoas. Haviam pessoas querendo autógrafo. Havia uma banda pronta para poder começar a tocar para o presidente que estava por descer do avião. E aí, queridos, aquele missionário questionou a Deus. Aquele missionário olhou para os céus, no momento em que ele desceu do avião, e foi falar diretamente com o seu Deus, que poderia dar a ele todas as respostas que ele precisava naquele momento. E o missionário perguntou ao Senhor: Deus, por que eu não fui recebido, Senhor, da mesma maneira? Eu que dediquei toda a minha vida a Ti, eu que agora já estou velho, já estou cansado, mas que não deixei em momento nenhum de lhe adorar. E no entanto, Senhor, este homem, que por pouco tempo tem sido conhecido, por algumas pessoas tem sido homenageado. Senhor, o porquê disso, Pai? E aí, queridos, dos céus, ele teve a resposta do Senhor: filho meu, tudo para Deus tem o seu tempo. Guarde isso agora no seu coração. Tudo para Deus tem o seu tempo. Aqui pode não ser o seu tempo. Aqui pode não ser o seu mundo. Você ainda na verdade não chegou em casa. Você está fazendo um transporte de onde você estava para a sua residência. Mas você ainda não chegou em casa. Você virá verdadeiramente para casa e será honrado no momento em que estiver comigo. E aí, queridos, nós temos que entendermos, nós ainda não chegamos em casa. Nós saímos dos nossos lares para virmos para a casa de Deus, mas nós ainda não moramos na casa de Deus. Nós compartilhamos da casa de Deus, nós cultuamos, nós adoramos, nós nos reunimos na casa de Deus, mas o nosso verdadeiro lar com Deus está lá nos céus. Não é aqui, queridos. Aqui é para nós adorarmos, aqui é para nós glorificarmos ao nome dEle, aqui é para nós exaltarmos ao nome do Senhor, porque a minha morada, a sua morada é nos céus. E os céus, queridos, através dos céus, é anunciada ou será anunciada a chegada de Deus. Toda vez quando você olhar para os céus, lembre-se que há alguém lá de cima olhando para você, que há alguém na esperança de ouvir você falar: Deus meu, Senhor meu, obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito. E obrigado, Senhor, também por tudo aquilo que Tu irás fazer. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe,
até por causa do nosso horário, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, e que todas as vezes quando você estiver a sós com Deus, ou até mesmo, queridos, é muito fácil falar com Deus, na rua, em casa, em qualquer lugar, ali fora, dentro do banheiro, basta olhar para os céus, basta olhar para o alto e entender que Ele está te vendo, que Ele é um Deus, queridos, onipotente, onisciente. Amém?